1 Crônicas, capítulo 26. A relação dos guardas da porta do templo é a seguinte: dos coreitas, Messelemias, filho de Coré, da família de Asaf. Estes foram os filhos de Messelemias: Zacarias, o mais velho, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e Elioenai, o sétimo. Esses foram os filhos de Obed-edom: Semaías, o mais velho, Jeozabade, o segundo, Joal, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, e Deus tinha abençoado Obed-edom ricamente. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família de seu pai e tinham posições de grande autoridade em suas famílias. Estes eram os nomes dos filhos de Semaías: Otini, Rafael, Obed, Eusabade. Eliú e Semaiquias, parentes deles, também eram homens valentes e muito capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom, num total de 62 descendentes. Eles eram homens importantes e estavam bem treinados para fazer o trabalho que deviam fazer. Messelemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos homens capazes. Estes foram os filhos de Ossá, o Merarita. Sinri, que foi nomeado chefe pelo seu pai, embora não fosse o mais velho. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Ossa foram 13 ao todo. Os grupos dos guardas das portas do templo tinham os nomes dos seus chefes. Como os outros levitas, ele tinha a responsabilidade de servir no templo do Senhor. Receberam a tarefa de guardas das diversas portas e para isso não se levava em conta a posição da família, pois tudo era feito por sorteio. A responsabilidade da porta do leste ficou com Selemias e o grupo dele. A porta do norte ficou com seu filho Zacarias, que era um sábio conselheiro. A porta do sul ficou com Obed-edom e o grupo dele. Os filhos de Obed-edom tomavam conta dos depósitos. A porta do oeste e a porta de Salequete, na rua de cima, ficaram com Supim e Roça, nos dois lugares juntos. Todos os dias, 6 levitas tomavam conta da porta leste, 4 da porta do norte, 4 da porta do sul e 2 para cada uma das casas dos depósitos. Cada dia, 6 guardas eram indicados para a porta do oeste do pátio, 4 para a rua de cima e 2 para o próprio pátio. Assim, ficaram divididas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Coré e de Merari. Os outros levitas, chefiados por Aías, cuidavam das ofertas trazidas ao Senhor, colocadas no local onde eram guardas as riquezas do templo. Os gersonitas, descendentes de Ladã, foram os antepassados de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeieli. Zetã e Joel, também filhos de Jeieli, eram encarregados do tesouro e dos depósitos do templo do Senhor. Dos filhos de Arão, de Gizar, de Hebron e de Uziel. Semuel, descendente de Gerson e neto de Moisés, era o oficial-chefe da casa dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer eram os seguintes por ordem: Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaías, Jesaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicri, Zicri foi pai de Selemote, e Selomote e seus parentes foram indicados para cuidar das ofertas consagradas ao Senhor pelo rei Davi, e pelos outros chefes das famílias, como os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Esses homens dedicaram parte das coisas tomadas nas guerras para o sustento do templo do Senhor. Selomote e seus parentes também tinham de cuidar das dádivas dedicadas ao Senhor por Samuel, o profeta, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e das demais ofertas consagradas ao Senhor. Quenanias e seus filhos, da família de Gizar, foram nomeados administradores públicos de Israel, atuando como oficiais juízes. Dos filhos de Hebron, Razabias e seus parentes, ao todo 1.700 homens capazes.
tinham de cuidar de todas as questões religiosas e públicas do rei nas terras que ficavam a oeste do Rio Jordão. De acordo com os registros genealógicos da família dos Hebronitas, Jerias tinha sido indicado para ser o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron foram encontrados soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron e que moravam em Jazer, na região de Gileade. Entre os parentes de Jerias, o rei escolheu 2.700 chefes de famílias, todos homens de valor, para dirigir as questões religiosas e públicas do rei nas tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés. 1 Crônicas, capítulo 27. O exército israelita estava dividido em 12 regimentos, cada regimento com 24.000 soldados, incluindo comandantes de 1.000 e de 100, que serviam o rei e o pessoal da administração. Esses regimentos eram chamados para o serviço durante um mês em cada ano. Aqui está uma lista desses regimentos e dos nomes dos comandantes. O comandante da primeira divisão era Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele tinha responsabilidade por 24.000 soldados que estavam de serviço no primeiro mês de cada ano. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. O comandante da segunda divisão era Dodai, filho de Aoi. Ele era responsável por 24.000 soldados que estavam de serviço no segundo mês de cada ano. Miclote era oficial imediato de Dodai. O comandante da terceira divisão era Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens que estavam de serviço no terceiro mês de cada ano. Ele era guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Amizabade, filho de Benaia, ficou no lugar do pai como comandante da sua divisão. O comandante da quarta divisão era Azael, irmão de Joabe, que mais tarde foi substituído por seu filho Zebadias. Ele tinha 24.000 homens de serviço no quarto mês de cada ano. O comandante da quinta divisão era Samute de Isra, com 24.000 homens de serviço no quinto mês de cada ano. O comandante da sexta divisão era Ira, filho de Iques, de Tecoa. Ele tinha 24.000 homens de serviço no sexto mês de cada ano. O comandante da sétima divisão era Elis, de Peloa, descendente de Efraim, com 24.000 homens de serviço no sétimo mês de cada ano. O comandante da oitava divisão era Sibecai de Hussate, da família de Zerá. Ele tinha 24.000 homens de serviço no oitavo mês de cada ano. O comandante da nona divisão era Abiezer de Anatote, da tribo de Benjamim. Ele comandava 24.000 homens de serviço durante o nono mês de cada ano. O comandante da décima divisão era Marai de Netofa, da família de Zerá, com 24.000 homens de serviço no décimo mês de cada ano. O comandante da 11ª divisão era Benaia de Piratom, descendente de Efraim, com 24.000 homens de serviço durante o 11º mês de cada ano. O comandante da 12ª divisão era Heldai de Netofate, da família de Otoniel. Ele tinha 24.000 homens de serviço durante o 12º mês de cada ano. Os líderes mais importantes das tribos de Israel eram estes: de Ruben, Eliezer, filho de Zicri; de Simeão, Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Razabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadoque; de Judá, Eliú, irmão do rei Davi; de Issacar, Onri, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias, da meia tribo de Manassés; Joel, filho de Pedaías, da outra metade de Manassés, em Gileade; Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaziel, filho de Abner; de Dan, Azarel, filho de Jorão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez a contagem do povo, não contou os que tinham menos de 20 anos de idade, porque o Senhor havia prometido que a população de Israel seria muito numerosa como a estrela do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar o povo,
mas nunca terminou de contar, porque a ira de Deus caiu sobre Israel por causa desse recenseamento. O resultado final nunca foi registrado na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era o encarregado dos tesouros do palácio real. Jonatas, filho de Uzias, era o encarregado dos depósitos do rei nos campos em todas as cidades, nas vilas e nas fortalezas. Esri, filho de Quelube, era o encarregado do rei, dos trabalhadores do campo e da lavoura do rei. Simei de Ramate era o encarregado pelas plantações de uvas do rei. Zabdi de Sifma era o encarregado pela fabricação do vinho e armazenamento em tonéis. Baal-Haná de Gedera era o encarregado pelas plantações de oliveiras e pelas figueiras bravas que havia nas terras baixas do rei, vizinhas das terras dos filisteus. Porém, Joás era o encarregado pelos depósitos de azeite. Sitrai de Saron era o encarregado pelos rebanhos que pastavam nos campos de Saron. Safate, filho de Adilai, era o encarregado de cuidar dos rebanhos que pastavam nos vales. Obil, do território de Ismael, era o encarregado dos camelos. Gedias de Merenote era o encarregado dos jumentos. Jaziz, o agareno, era o encarregado de cuidar das ovelhas. Todos esses eram homens encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era seu conselheiro. Ele era um homem prudente e educado. Jeiel, filho de Raquimone, era quem ensinava os filhos do rei. Aitofel era o conselheiro oficial do rei. Uzai, o arquita, era amigo e conselheiro pessoal do rei. Joiada, filho de Benaia, e Abiatar eram ajudantes de Aitofel. Joabe era o comandante do exército israelita. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi reuniu então em Jerusalém todos os líderes de Israel. Os líderes das tribos, os comandantes das 12 divisões do exército, os comandantes de 1000 e de 100 do exército, os líderes encarregados de cuidar das propriedades e dos rebanhos do rei e de seus filhos, todos os outros oficiais do palácio, os principais guerreiros e outros homens que tinham autoridade no reino. O rei Davi ficou em pé diante deles e disse a todos as seguintes palavras: Meus irmãos e meu povo, ouçam-me. Era meu desejo construir uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, um lugar para o nosso Deus morar. Fiz planos para construí-la, porém Deus me disse: Você não construirá uma casa em meu nome, porque você é homem de guerra e derramou muito sangue. Apesar disso, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre todos da família de meu pai para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu a tribo de Judá e dentre as famílias de Judá, escolheu a família de meu pai. E dentre os filhos de meu pai, o Senhor se agradou de mim e me fez rei sobre todo Israel. E dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, ele escolheu Salomão para ficar em meu lugar no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão construirá meu templo e os meus pátios, pois a ele escolhi como meu filho, e eu serei o seu pai. E se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos e às minhas ordens, como tem obedecido até hoje, farei que o reino dele nunca tenha um fim. Aqui, diante de todo Israel, o povo de Deus, e diante dos ouvidos do nosso Deus, declara a todos: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, a fim de que possam manter a posse desta terra para deixá-la a seus filhos e netos, e assim eles vão governar esta terra para sempre. E você, Salomão, meu filho, procure conhecer o Deus de seu pai. Adore e sirva a esse Deus com um coração limpo e boa vontade de alma, porque o Senhor vê todos os corações e conhece todos os pensamentos e desejos. Se você procurar Deus, você o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Assim, seja muito cuidadoso, porque o Senhor escolheu você para construir esse templo santo. Seja forte e faça conforme ele manda. Então, Davi entregou a Salomão a planta do templo e de tudo que ficava ao redor dele, os depósitos onde se guardavam os objetos de muito valor, as salas do andar de cima, as salas de dentro e o santuário onde seria colocado o assento de misericórdia. Também entregou a Salomão as plantas do pátio externo, das salas de fora, dos espaços para os depósitos do templo e das salas para as ofertas feitas por pessoas de grande importância,
tudo que o Espírito havia colocado em seu coração. O rei também entregou a Salomão as instruções a respeito do trabalho dos diversos grupos de sacerdotes e levitas no templo do Senhor e dos utensílios que seriam utilizados. Davi determinou o peso de ouro e prata para fazer os diversos utensílios que seriam utilizados. O peso de ouro necessário para o candelabro e das próprias lâmpadas, e o peso de prata que era necessário para fabricar os candelabros e as lâmpadas, de acordo com o uso de cada um. O peso de ouro para a mesa da qual seriam colocados os pães da presença e para as outras mesas de ouro. O peso da prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para fazer os garfos, para as bacias, para os copos e as taças de ouro, e o peso da prata para as tigelas. Por fim, o peso do ouro puro para o altar do incenso e para fazer os querubins com as suas asas estendidas sobre a arca da aliança do Senhor. Cada parte desta planta, disse Davi a Salomão, me foi dada por escrito da mão do Senhor. Depois ele continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não fique com medo do tamanho da tarefa, nem desanime, pois o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará. Ele vai cuidar para que tudo no serviço do seu templo termine bem. Os diversos grupos de sacerdotes e levitas sabem quais são as tarefas que se farão na casa de Deus. E você receberá ajuda de voluntários peritos em todo tipo de trabalho. E os líderes e todo o povo obedecerão às suas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. O rei Davi se voltou então para toda a assembleia que estava reunida ali e disse: meu filho Salomão, a quem Deus escolheu para ser o próximo rei de Israel, ainda é jovem e não tem experiência. O trabalho que ele tem pela frente é muito grande, pois o templo que ele vai construir não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Ajuntei o que pude para construir o templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira em quantidade suficiente e grande quantidade de ônix para os engates, outras pedras preciosas, joias caras e mármore. E agora, por causa do meu grande amor ao templo de Deus, vou dar as minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para esse santuário. Ofereço 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata da mais pura qualidade para revestir as paredes do templo. Esses metais são usados para fabricar os artigos de ouro, de prata e para os objetos de enfeite. Agora, quem hoje está disposto a dar ofertas do que possui ao Senhor? Então, os chefes de famílias, os líderes das tribos, os comandantes de 1000 e de 100 e os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Para a oferta da casa de Deus, deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Além disso, eles deram grandes quantidades de pedras preciosas que foram guardadas no depósito dos tesouros do templo do Senhor. Jeiléu, da família de Gerson, era o responsável de guardar tudo isso. O povo se alegrou com tudo que se deu voluntariamente, porque deram de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi se encheu de grande alegria. Enquanto ainda se encontrava na presença de todos ali reunidos, Davi louvou o Senhor com estas palavras: Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, louvado seja o seu nome para sempre. Seus, ó Senhor, são o poder, a glória e a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é seu. Seu, ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e o Senhor governa sobre todas as coisas. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e recebem força. Agora, nosso Deus, nós damos graças e louvamos o seu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente ao Senhor? Tudo que temos vem do Senhor, e nós apenas demos ao Senhor o que já é seu, porque estamos aqui apenas por um momento. Somos estrangeiros na terra, como nossos pais foram estrangeiros antes de nós.
Nossos dias na terra são como sombra, passam tão depressa, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ajuntamos para construir um templo ao Seu nome vem das Suas mãos e toda ela pertence ao Senhor. Eu sei, ó meu Deus, que o Senhor examina os corações e se agrada da integridade. Tudo que dei foi com boas intenções e com integridade de coração, e tenho visto com alegria o Seu povo oferecer essas contribuições de boa vontade. Ó Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, faça com que o Seu povo sempre tenha o desejo de ser leal ao Senhor e não permita que mude o amor que o povo tem pelo seu Deus. E dê ao meu filho Salomão um coração íntegro que se volte para Deus, de modo que ele tenha o desejo de obedecer à Sua vontade, mesmo nas menores coisas, e esteja disposto em construir esse templo para o qual eu fiz todos esses preparativos. Então, Davi disse a todo o povo: Louvem o Senhor, o nosso Deus. Então, todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, curvando-se diante do Senhor e do rei. No dia seguinte, realizaram sacrifícios ao Senhor e lhe apresentaram ofertas queimadas de 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros. Também fizeram ofertas de bebidas e muitos outros sacrifícios em favor de Israel. Naquele dia, eles festejaram, comeram e beberam diante do Senhor com grande alegria. E, pela segunda vez, colocaram a coroa na cabeça de Salomão, filho do rei Davi, como rei do povo. Derramaram óleo sobre a cabeça dele diante do Senhor e como chefe do povo, e derramaram óleo sobre a cabeça de Zadok, como sacerdote deles. Assim, Deus indicou Salomão para sentar-se no trono de seu pai Davi, e ele foi muito feliz, e todo Israel obedecia a ele. Todos os líderes do povo, os oficiais do exército e seus irmãos prometeram que seriam fiéis ao rei Salomão. O Senhor fez que ele ficasse muito bem conhecido de todo o povo de Israel, e ele teve maior riqueza e honra em seu reinado do que qualquer outro rei de Israel jamais tivera. Davi, filho de Jessé, foi rei sobre todo Israel. Ele reinou 40 anos em Israel. 7 anos durou seu reinado em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e cheio de honras, e seu filho Salomão reinou em seu lugar. Os feitos do rei Davi, do começo ao fim do seu reinado, estão escritos na história do profeta Samuel, nos registros históricos do profeta Natã e na história escrita pelo profeta Gade. Essas histórias contam do reinado dele, do poder que ele tinha e de todos os acontecimentos relacionados a ele, a Israel e aos países vizinhos.